Meu nome é Sinara Carvalho e nesse momento a gente vai discutir sobre a síndrome do QT longo congênito. Como o próprio nome diz, QT longo. O que vai existir é um QT corrigido, um intervalo QT corrigido alongado. Mas o que isso pode significar? Primeiramente, quando a gente fala da síndrome do QT longo congênito, existe uma íntima relação com a questão genética familiar. Existem três principais tipos de síndrome do QT longo: o QT longo tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3. Existem, na verdade, vários tipos de QT longo, mas esses três tipos principais são os mais encontrados na prática clínica e correspondem a quase 100% dos tipos de QT longo que são encontrados quando é realizado a análise genética. A importância da detecção do QT longo diz respeito ao fator de risco que esses pacientes apresentam para a formação de arritmias malignas e muitas vezes parada cardiorrespiratória. Existem pacientes que muitas vezes evoluem com um quadro de parada cardiorrespiratória, que é abortado, ou seja, o paciente ele é reanimado, ele recebe uma reanimação cardiopulmonar efetiva, retornando à circulação espontânea e quando se detecta, aquele paciente apresenta o QT longo. Mas como a gente identifica no traçado eletrocardiográfico? Vamos dar uma olhada. Você lembra que no eletrocardiograma o intervalo RR ele se encontra aqui representado e se eu for representar, no caso, o intervalo QT, eu devo medir o QT medido, como a gente chama, né? Então, do início da onda Q até o final da onda T. Então, esse é o que a gente chama de QT medido. Porém, a gente não deve avaliar todo o paciente apenas pelo QT medido. Afinal de contas, esse intervalo QT ele varia conforme a frequência cardíaca. E por isso, existem cálculos que devem ser feitos, fórmulas matemáticas que devem ser utilizadas para se avaliar o que a gente chama de QT corrigido, que, como eu falei, usa também a frequência cardíaca para essa medição. Existem inúmeras fórmulas. Sem dúvida, a fórmula mais utilizada, mais comum, é a fórmula de Bazet, mas também a fórmula de Friedericher, ela pode ser realizada. Na prática pediátrica, utiliza-se muitas vezes a fórmula de Bazet, no caso de pacientes que apresentam frequência cardíaca até 100 batimentos por minuto e acima de 100 batimentos por minuto, é muito mais comum ser realizada, ser calculada a fórmula de Friedericher. Observe que quando a gente lida com neonatos, é muito comum a frequência cardíaca em torno de 160, 180. Então, muitas vezes, para esses pacientes, utilizar a fórmula de Friedericher é interessante. Conhecer sobre o QT longo congênito e, nesse ponto, conhecer sobre arritmias potenciais, quando a gente fala em risco de morte súbita, é essencial. Por isso que é estritamente importante da gente ter um parecer cardiológico, avaliação do especialista antes do início de atividades esportivas e principalmente se existe história de morte súbita familiar. Importante esses dados e eu tenho certeza que você deve ter tirado algumas das suas dúvidas sobre a síndrome do QT longo.